Curso de Mecânica, Eletricidade e Eletrônica do Automóvel. Sistema de freios. Como podemos observar, o sistema de freios está formado por uma bomba ou cilindro mestre. Esta bomba tem um circuito duplo que fornece uma maior seguridade ao sistema de freios do veículo. Entre o corpo da bomba e o mecanismo do pedal de freio está o hidrovácuo. Ele tem a função de aliviar o pedal do freio para que o motorista possa frear com maior facilidade e sem muito esforço. Agora vamos ver outros componentes do sistema de freios. Aqui estão os discos da roda dianteira. E aqui, na parte traseira, temos o sistema de freios a tambor. Como você pode ver, os discos das rodas dianteiras são ventilados. No disco da roda dianteira também está a pinça de freios. Esta pinça tem um único pistão que é do tipo deslizante. Este sistema é de ação e reação. Em outros sistemas, podemos encontrar pistões nos dois lados, onde a pinça é fixa. No interior desta pinça estão as duas pastilhas de freios, uma para cada lado do disco. Quando a bomba de freios fornece o fluido sob pressão, o pistão vai se deslocar e vai empurrar a pastilha que fica do lado do pistão. A pinça vai se deslizar para que a pastilha que está do outro lado se encoste no disco. Aí então o disco vai ficar pressionado dos dois lados. É por isto que a pinça deve ser deslizante. Se o sistema tem dois pistões opostos, a pinça seria fixa. Um dos problemas mais frequentes neste sistema de freios a disco é o rápido desgaste das pastilhas. Normalmente, este sistema de pastilhas pode durar entre 10.000 e 20.000 quilômetros. Isto vai depender muito de como o motorista usa o freio. Durante a revisão, recomendamos revisar as espessuras dos discos. Com uma espessura de 2 milímetros, devem ser substituídos. Agora vamos trocar as pastilhas. Primeiro, retiramos os dois parafusos que fixam a pinça no seu suporte. Depois, usamos uma chave de fendas como alavanca para separar a pinça do conjunto de freio. Retiramos a pinça e aqui temos uma das pastilhas. Retiramos a outra pastilha que está instalada na pinça para observar a parte interna da pinça. Aqui está o pistão. Ele é o encarregado de mover lateralmente a pinça para que o disco fique preso entre as duas pastilhas. Desta maneira, a roda dianteira vai ser freada. Aqui podemos observar a espessura da pastilha. Ela tem aproximadamente 1 centímetro e está em ótimas condições. Para saber quando a pastilha ou as pastilhas devem ser trocadas, devemos comparar o desgaste com a espessura da base da pastilha. Quando o material de fricção estiver com a mesma espessura da base, as pastilhas deverão ser trocadas. Alguns carros mais equipados incorporam um interruptor que fornece um sinal de massa a uma luz no painel do carro. Quando ela estiver acesa, as pastilhas estarão desgastadas. Outros fabricantes produzem um sistema de alarme que tem uma chapa metálica que vem depois da pastilha. Se a pastilha está desgastada, a chapa metálica vai ser encostada no disco
isto vai produzir um forte ruído que indica que as pastilhas estão desgastadas ou que uma das pastilhas está desgastada. Depois de retirar o conjunto da pinça do seu suporte, devemos verificar o estado dos discos. Eles não podem ter arranhões ou trincas. A vida útil do disco está determinada pela sua espessura. O disco do freio também pode ser retificado. Atualmente, pode sair mais barato comprar um disco que retificá-lo. Também devemos revisar o movimento do pistão, tanto para fora como para dentro. Geralmente, este protetor de borracha sintética se estraga rapidamente, e isto vai permitir a entrada de sujeira ou de umidade entre o orifício da pinça e o próprio pistão. Isto pode provocar o emperramento do pistão. Quando isto ocorrer, o veículo vai frear corretamente, porém o pistão não vai funcionar corretamente. Isto vai ocasionar um maior desgaste nas pastilhas depois de cada freada, ou seja, que a pastilha vai se desgastar rapidamente. Podemos comparar as pastilhas com as pastilhas do outro lado do veículo. Se as pastilhas de um dos lados está em boas condições e as pastilhas do outro lado está desgastada, provavelmente o pistão está emperrado. Antes de trocar as pastilhas, devemos revisar o nível de fluido de freios. Conforme se desgastam as pastilhas, o nível de fluido começa a diminuir e os motoristas normalmente enchem o reservatório até a boca. Quando trocamos as pastilhas por outras novas, necessariamente movemos o pistão para colocar as pastilhas novas. E se movemos o pistão e o reservatório está cheio, provavelmente vamos derramar fluido hidráulico para fora do reservatório. E este líquido pode manchar o carro. Por isso, recomendamos não deixar o reservatório totalmente cheio para não provocar esse tipo de acidente. Algumas marcas de pastilhas e freios trazem um saquinho de plástico com uma espécie de graxa que é usada para passar na área de atrito entre a base da pastilha e o pistão. Esta graxa tem a finalidade de evitar que durante a freagem apareça algum ruído por causa do atrito entre o disco e a pastilha. Não se esqueça que devemos passar a graxa entre a base da pastilha e o pistão. Como já dissemos, esta graxa tem a finalidade de evitar que durante a freagem apareça algum ruído por causa do atrito entre o disco e a pastilha. Depois de montar cada pastilha no seu lugar, devemos verificar a posição de cada uma das travas. Depois de encaixar o conjunto da pastilha no seu suporte, devemos fixar a pinça com os dois parafusos. Colocamos um dos parafusos para fixar a pinça no seu lugar. Agora estamos focalizando a roda traseira. E aqui está o conjunto de freio a tambor. Para retirar o tambor do eixo, primeiro devemos retirar esta tampa. Usamos uma chave de fendas para fazer este trabalho. Depois, vamos ter acesso a uma porca castelo que mantém o conjunto no seu eixo. Agora devemos retirar o contrapino e depois vamos afrouxar a porca castelo. Afrouxamos a porca e retiramos ela do seu lugar. Agora sim, vamos retirar o tambor. Preste atenção na maneira que devemos retirar o tambor. Ele tem esta posição
porque aqui está um dos dois rolamentos da roda. Aqui está o rolamento cônico externo da roda. Junto com ele se encontra uma arruela plana. E aqui está o conjunto de freios traseiro. Aqui estão as duas sapatas de freio. Cada uma delas tem na parte inferior um ponto de apoio fixo. Na parte superior temos um outro ponto de apoio. O cilindro da roda recebe pressão hidráulica da bomba de freio. Essa pressão entra na câmara interna e empurra os dois pistões internos que se movem em direções opostas para empurrar as sapatas contra o tambor para frear o carro. As sapatas têm um pivô no meio de cada uma delas que é parecido a um prego. Este pivô se mantém no seu lugar através de uma mola e uma arruela trava. A sapata tem um arco metálico e uma lona de freios, que está rebitada no arco. Em alguns sistemas de freios a tambor, a lona está colada ao arco. O atrito da sapata contra a parede interna do tambor produz a freagem. Agora vamos mostrar como devemos desmontar o conjunto de freio a tambor. Podemos usar uma chave estriada ou um alicate universal para retirar a trava. Empurramos a arruela trava contra a carga da mola e depois giramos a arruela para retirá-la do pivô. Depois de destravar a arruela, também retiramos a mola e a sapata fica solta. Aqui está o mecanismo que mantém a sapata no seu lugar. Esta é a posição normal. Quando giramos o prego, podemos travar e destravar o mecanismo. Esse trabalho também deve ser feito na outra sapata de freio. Empurramos, giramos e retiramos o pivô. E também a mola e a arruela trava. Bom, agora com esta ferramenta especial vamos soltar a extremidade da mola superior. A finalidade da mola é manter a extremidade superior de cada uma das sapatas encostadas no pistão. Retiramos a mola de retorno. E agora vamos retirar o regulador. Este componente é um batente regulável. A regulagem do comprimento desta peça é feita de forma automática. Esta peça é acionada por esta alavanca que aciona uma estrela quando engatamos a ré e o carro é freado. Agora sim, podemos retirar as duas sapatas. E também vamos desconectar o cabo do freio de estacionamento. É muito importante não perder a posição das molas para fazer uma correta montagem. Aqui temos todo o conjunto que está formado pelas duas sapatas, pelas molas e pelo regulador. A mola inferior mantém a extremidade inferior junto ao seu ponto de apoio. E a mola superior mantém as duas extremidades superiores das sapatas coladas ao cilindro da lona. O regulador é acionado por uma alavanca. Esta alavanca, através de uma mola, sempre vai estar fazendo força para baixo e vai estar limitada pelo próprio batente do regulador. Sempre que a sapata for aberta mais que o normal, a alavanca vai se mexer para baixo e vai girar uma porca que vai autorregular o sistema.
Nesse caso, a regulação da lona, como você pode ver, é feita de forma automática, tanto pelo freio do pedal, como pelo freio de mão. As sapatas normalmente apresentam problemas de desgastes nas lonas. A profundidade da cabeça do rebite indica o desgaste da lona. Para melhorar o seu estado, recomendamos passar uma lixa grossa e aplicar um jato de ar comprimido na lona. Esta lona, como você pode ver, está em boas condições. Agora vamos revisar o estado da face interna do tambor. Esta é a superfície de contato entre o tambor e as sapatas. Normalmente o atrito produz riscos profundos e também algum degrau. Se a tampa está muito desgastada, podemos retificá-la. Voltamos ao porta-sapata. Aqui está o cilindro da roda que aciona as sapatas. Aqui também podemos observar uma pequena quantidade de fluido de freios nesta extremidade. Isso significa que há um pequeno vazamento. Nesse caso, a única solução é a troca desta peça. Depois de limpar as duas sapatas, vamos colocar a sapata traseira ou posterior. Primeiro colocamos a alavanca, que é acionada pelo cabo do freio de estacionamento. Depois vamos montar o dispositivo de fixação da sapata. Primeiro devemos encontrar o orifício para poder instalar este mecanismo. Logo depois, colocamos a mola e a arruela trava. Com esta chave estriada, empurramos a arruela trava e damos uma volta de 90 graus. E aí, então, fica pronto. Como você pode notar, esta sapata fica totalmente presa ao porta-sapata. Agora vamos montar a sapata dianteira. Como você pode ver, o dispositivo de regulagem já está entre as duas sapatas. Agora vamos colocar a mola superior. Para facilitar a montagem, recomendamos usar este alicate especial. Agora vamos colocar o conjunto que fixa a sapata e o seu suporte. Primeiro vamos colocar o prego. Depois vamos colocar a mola. E finalmente colocamos a arruela trava. Colocamos o prego, a mola e a arruela trava. Com a chave estriada, comprimimos a mola e giramos a arruela para que ela fique totalmente travada. Desta maneira, terminamos de fixar a sapata. Depois de fazer este serviço, vamos montar a mola inferior. Aqui temos todo o conjunto de freio a tambor montado. Antes de montar o tambor, recomendamos lixar a superfície de atrito da sapata para retirar o brilho. Agora sim, vamos montar este componente. Depois de colocar esse componente, vamos colocar o rolamento cônico exterior e depois colocamos a arruela e a porca castelo. Devemos apertar a porca de tal maneira que o tambor gire livremente sem folga lateral. Com uma chave de tubo, apertamos a porca até que não exista nenhuma folga entre
o tambor e o eixo. Conforme apertamos a porca-castelo, mexemos no tambor para eliminar a folga. Depois de alinhar o orifício da extremidade do eixo com um dos cortes da porca-castelo, colocamos o contrapino. Depois de instalar o contrapino, colocamos a tampa do eixo. Uma outra tarefa que deve ser feita durante a manutenção do sistema de freios é a troca do fluido de freios ou hidráulico. Geralmente esse fluido é trocado de acordo às indicações do fabricante do carro ou do fabricante do próprio fluido. Normalmente, esta troca é feita a cada 2 anos. É importante saber que a umidade do meio ambiente determina a oxidação do fluido, e isto produz uma perda de densidade e também das características originais do produto. Retiramos a tampa e o filtro do reservatório do cilindro mestre para começar com a troca de fluido de freios. Tenha cuidado para que este produto não pingue sobre o acabamento do veículo. Com esta bomba de vácuo, vai ser possível retirar todo o produto que está no interior do reservatório. Na bomba foi instalado um recipiente de plástico com 2 mangueiras. Uma delas está ligada à saída da bomba manual e a outra deve ser introduzida no reservatório. Quando acionamos a bomba, geramos um vácuo no interior do recipiente. Depois de chupar todo o líquido que está no interior desta parte do sistema, devemos retirar o líquido da tubulação hidráulica do sistema de freios. Aqui estamos focalizando a parte de trás do porta-sapata. Na parte de cima está a válvula de sangria. Antes de mexer nela, recomendamos limpar o local. Com uma chave de boca, afrouxamos a válvula. Como você pode notar, já está saindo o fluido de freios. Agora vamos conectar uma mangueira de plástico na extremidade da válvula. O correto é conectar a mangueira antes de afrouxar a válvula de sangria. Estamos usando a mesma mangueira que foi introduzida no reservatório da bomba de freios. Agora podemos observar como desce o fluido de freios. Vamos terminar de retirar todo o fluido de freios quando começa a sair as bolhas de ar e não sai mais líquido. Devemos repetir este trabalho nas 4 rodas. Desta maneira, vamos esvaziar todo o sistema de freios deste veículo. Agora vamos colocar o novo líquido de freios. Para fazer este trabalho, devemos instalar o filtro do reservatório da bomba de freios. Depois, abrimos a lata de fluido de freios e despejamos o líquido no interior deste recipiente. Para preencher a tubulação, podemos usar uma bomba de vácuo ou podemos encher, como nesse caso, com a força da gravidade. Para fazer desta maneira, uma pessoa deve ficar pisando no pedal de freios para empurrar o líquido para a saída e a outra pessoa deve controlar a válvula de sangria. O pedal deve ser bombeado 2 ou 3 vezes e depois deve ficar pressionado.
Enquanto isso, a válvula de sangria deve ser aberta. Desta maneira, o líquido de freios vai empurrar o ar para que ele saia pela válvula de sangria. Depois que terminar a pressão, fechamos a válvula e repetimos a mesma operação. Devemos repetir esta operação uma e outra vez até que saia somente líquido. Abrimos a válvula e observamos se sai somente líquido ou se sai bolhas de ar. Devemos fazer isto em todas as rodas do veículo. Aqui temos o cabo do freio de estacionamento. Devemos puxar a alavanca do freio de mão e contar a quantidade de dentes que são usados para travar as rodas traseiras. Essa quantidade deve estar entre 4 e 5. Se a quantidade de dentes é superior a esse valor, devemos fazer o ajuste através desta porca que estamos mostrando. Em alguns carros, o ponto de regulagem está perto da própria alavanca de freio. Também devemos verificar qual é o estado das mangueiras flexíveis que ligam a tubulação rígida com o pistão de freio de cada roda. Esta mangueira tem uma proteção. Se ela estiver em mau estado, deveremos trocá-la por uma nova. Depois de purgar ou sangrar todo o sistema de freios e de completar o nível de fluido no reservatório da bomba, vamos apresentar o funcionamento do hidrovácuo. Este componente fica entre a extremidade do cilindro mestre e o mecanismo do pedal. Ele tem a finalidade de aliviar o esforço que necessita o motorista para frear o veículo. Esta parte do hidrovácuo está ligada à admissão do motor através de uma mangueira flexível. A depressão deve estar entre 17 e 21 polegadas de mercúrio quando o motor está funcionando na marcha lenta. Nos carros com carburador, esta mangueira passa pelo coletor de admissão e aproveita a depressão do coletor. Esta depressão está por baixo da borboleta de aceleração. Esse componente, o hidrovácuo, está dividido em duas câmaras, e a mangueira de baixa pressão está ligada a uma destas câmaras. Nos motores diesel, esta mangueira está ligada a uma bomba de vácuo, que normalmente está debaixo do alternador, porque os motores diesel não têm depressão no coletor de admissão. Agora vamos mostrar um hidrovácuo desmontado. Ele está formado por duas semi-esferas. No meio delas, há uma parede que está formada por um diafragma de borracha. Uma das partes do diafragma incorpora uma haste. Quando ela se mexe, o pistão da bomba de freio vai ser acionado. Na outra face, há uma outra haste que está ligada mecanicamente ao pedal de freios. Quando o pedal está em repouso, esta mola, que é a mola de retorno, vai estar deslocando o diafragma no mesmo sentido do pedal de freios. Este movimento vai bloquear o fornecimento de fluido hidráulico aos conjuntos de freios das rodas do carro. Quando o motor está ligado, o vácuo que é gerado no coletor de admissão vai ser transmitido à primeira câmara através de uma conexão. Quando o pedal não está sendo pisado, um orifício que está na válvula de controle e que está no centro do diafragma vai distribuir a depressão para que se aplique a mesma depressão na outra câmara do diafragma.
Desta maneira, a mola consegue manter o diafragma para trás. Quando pressionamos o pedal, com o motor ligado, acionamos a válvula de controle e fechamos o orifício. Isto significa que a câmara, ou melhor, as câmaras, vão ficar totalmente isoladas. Quando isto acontece, a segunda câmara vai ficar ligada e vai ter a mesma pressão atmosférica. Esta comunicação é feita através da folga que existe entre a haste e o seu alojamento. E também através de um orifício que está localizado no começo do ducto da haste. Essa diferença de pressão vai deslocar, vai mover o diafragma para frente. E esta haste, que está na parte dianteira do diafragma, vai se encarregar de acionar o pistão do cilindro mestre. Aqui aparece a haste que está ligada à bomba de freios. Aqui está o diafragma de borracha. Se ele não está em boas condições, devemos trocá-lo. Aqui também temos a base e a haste que está ligada ao pedal de freios. Para retirar a trava, devemos pressionar a haste e girar a fenda que está deste lado da base. Aí então a trava vai cair sozinha. Depois vamos retirar a haste da sua base. Na extremidade da haste há uma mola e um pistão. Este pistão tem um O-ring e é o encarregado de permitir a ligação da câmara dianteira com a traseira para que elas tenham a mesma pressão. Quando o pedal de freios é pisado, esse pistão se encarrega de cortar essa comunicação, isolando ambas câmaras. Ao mesmo tempo, a pressão atmosférica invade a segunda câmara para que o diafragma e a sua base se movam para frente. Quando liberamos o pedal de freio, cortamos a comunicação com a pressão atmosférica e abrimos a ligação entre as duas câmaras. Quando isto acontece, a mola empurra o diafragma para trás e corta o fornecimento de pressão hidráulica aos conjuntos de freio das rodas. Aqui está a conexão entre a mangueira de baixa pressão e o hidrovácuo. Essa conexão é uma espécie de cachimbo que funciona como uma válvula unidirecional ou de não retorno. Sua finalidade é manter no interior desta câmara a depressão que o motor gera mesmo depois de estar desligado. Esta válvula é um importante sistema de seguridade. Sem este sistema, o pedal do freio vai ficar duro se o motor for desligado por alguma razão. Se o carro está em movimento, o motorista vai ficar sem freio no pedal e isto pode terminar em um acidente. Agora vamos mostrar o diafragma que separa as duas câmaras. Aqui temos o diafragma que separa as duas câmaras. Como você pode ver, ele é totalmente de borracha sintética. Se ele estiver furado, o motor vai ser acelerado. Podemos fazer um teste para saber se este dispositivo está em boas condições. Antes de ligar o motor, pisamos no pedal e quando ligamos o motor, o pedal de freios deverá afundar-se. Se isto acontece, significa que o sistema está funcionando normalmente. Ou seja, que se temos um sistema de freios e ao pisar no freio o motor acelera e fica acelerado, significa que temos problema no diafragma ou então nesta válvula que temos aqui. Como você pode ver, agora vamos revisar esta válvula. No primeiro movimento, se move somente esta pequena borracha.
Este movimento fecha a comunicação entre as câmaras. Este êmbolo se separa da borracha para permitir a entrada de ar na câmara secundária. Estas válvulas devem estar em bom estado para que o sistema de freios funcione corretamente. Também devemos ter precaução para que o sistema de retentores da tampa traseira e da parte de mica do diafragma produza uma correta vedação para que não tenha uma entrada de ar falsa. Se este retentor está estragado e o motor está na marcha lenta ou de moderação, provavelmente ocorra uma falsa entrada de ar que passa pela comunicação entre as duas câmaras e sai diretamente até a válvula. E de aí até o coletor de admissão. É importante ressaltar que uma falsa entrada de ar em um motor a gasolina vai produzir uma moderação ou marcha lenta irregular. Um outro problema que pode acontecer no sistema de freios é quando o nível de fluido hidráulico do reservatório descende constantemente. Se não há sinais de vazamentos nas rodas, provavelmente o vazamento seja interno. O vácuo que é gerado no interior da câmara se encarrega de sugar o fluido quando o vazamento é interno. Este fluido vai ser arrastado para o coletor de admissão e isto vai acelerar o processo de queda do nível do reservatório. Aqui temos um cilindro mestre duplo, que está instalado num veículo de uso comercial. Ele será retirado desse veículo para ser desmontado, revisado e, se for necessário, devemos consertá-lo. Recomendamos desmontar esta peça quando ocorra algum tipo de vazamento ou fuga de pressão no momento de frear o veículo. Se mantemos o pedal apertado e ele continua descendo, significa que temos um vazamento interno. Vamos começar com a desmontagem. Vamos começar retirando os dois conectores elétricos. Estes conectores estão ligados às luzes de freios que devem estar na parte traseira do veículo. Depois de retirar os conectores, devemos afrouxar e retirar as tubulações rígidas que fazem a comunicação entre a bomba de freios e as rodas do carro. Antes de afrouxar estas conexões, recomendamos colocar um recipiente ou bandeja para que o fluido de freios não suje o chão da oficina mecânica. Logo depois de soltar o tubo rígido, recomendamos tampar a extremidade do tubo para evitar a entrada de sujeira e a saída de líquido de freios. Como você pode notar, o fluido de freio está com uma cor bem escura e continua saindo bastante líquido. Por isso, recomendamos usar um recipiente para não sujar o chão. Agora vamos retirar as duas porcas que fixam a bomba de freios ao hidrovácuo. E para fazer isto, vamos usar esta chave para retirar as porcas sem nenhum tipo de problema. Depois de retirar as porcas dos prisioneiros, vamos retirar a bomba de freios. Retiramos a bomba com bastante cuidado. Também vamos desligar a mangueira que conecta e que está conectada ao reservatório auxiliar que está na cabine do veículo. Esta mangueira está conectada com os dois reservatórios que estão localizados na parte superior da bomba de freios. Agora sim, retiramos a bomba para
revisar. Vamos colocar a bomba numa morsa de bancada para retirar as cebolinhas dos interruptores da luz de freios e logo depois também vamos retirar o reservatório duplo da bomba de freios. Retiramos a cebolinha. Para retirar o reservatório, fazemos uma alavanca para separar as ligações deste componente de plástico dos orifícios que ficam na parte superior da bomba de freios. Devemos ter cuidado para não estragar a peça de plástico. Esta tubulação de saída tem um ilhó de borracha, como você pode notar, que fica em cada um dos orifícios superiores da bomba. Agora vamos desmontar o corpo da bomba. Para fazer este trabalho, devemos utilizar um alicate de ponta para retirar a trava elástica. Logo depois, retiramos o parafuso que está no meio do corpo e que também é o batente do pistão secundário. Depois de retirar estes dois componentes do corpo da bomba, vamos retirar os pistões. Devemos fazer esse trabalho com muita paciência e com muito jeito para retirar o O-ring que está na saída desta peça. Estamos retirando o conjunto do pistão primário. Retiramos o conjunto do pistão primário. Ele está formado por uma arruela, por um O-ring e também por uma mola de retorno. Depois de retirar o pistão primário, devemos retirar o pistão secundário. Recomendamos fazer este trabalho com muito cuidado para não estragar nenhuma peça. Aqui estão os dois pistões e a bomba. Quando o conjunto do pistão primário está no estado de repouso, a frente do O-ring deve ficar debaixo deste orifício. Esse orifício está ligado a uma das duas câmaras do reservatório de fluido de freios. A mola de retorno fica no interior da câmara primária. O conjunto do pistão secundário tem o mesmo mecanismo do primário. Na frente do pistão há uma mola também de retorno que está na segunda câmara. Esta câmara está ligada ao orifício que está conectado à segunda câmara do reservatório. Estas duas câmaras sempre estão independentemente cheias de fluido de freios. Quando pisamos no pedal de freio, uma haste vai passar através do hidrovácuo e vai atingir o ponto do pistão primário. O movimento desta peça vai gerar uma pressão que será proporcional ao movimento e que também será fornecida a cada uma das rodas por esse orifício. Ao mesmo tempo, o movimento de translação do pistão primário vai empurrar o pistão secundário. A câmara da mola do pistão secundário vai estar cheia de fluidos de freios e este fluido vai sair sob pressão através da segunda saída do corpo da bomba. Este líquido de freios terá uma pressão proporcional ao movimento do segundo pistão. Das duas saídas, o líquido sob pressão vai ser dirigido ao conjunto de freios das rodas do carro. Ambos sistemas são completamente independentes um do outro. Se existir um vazamento em alguma das tubulações, o conjunto do pistão não afetado vai se encarregar de fornecer a pressão necessária. O fornecimento de fluidos de freio é feito separadamente para as rodas dianteiras e para as traseiras. Alguns fabricantes utilizam cruzamento de linhas, que significa que a roda dianteira esquerda está ligada à roda traseira direita e que um dos conjuntos de pistão fornece pressão às rodas dianteira direita
e traseira esquerda. Aqui está o pistão secundário e aqui temos um O-ring. Estes retentores separam a câmara primária do conjunto secundário. O retentor, que fica logo na entrada da bomba de freios, pode ser fixo. E neste caso, se ele é fixo, não se mexe com a haste que aciona os dois conjuntos de pistões. Ou então, pode ser móvel e vai se mover com a haste. Neste caso, ele é fixo, pois incorpora uma arruela em ambas laterais. E logo na parte externa da bomba, ele tem uma trava elástica que evita o seu movimento lateral. Desta maneira, o retentor vai se mover junto com as duas arruelas. Algumas falhas que podemos encontrar na bomba de freio podem estar relacionadas ao estado dos anéis de vedação, de borracha ou dos retentores. Se estas peças não estão em bom estado e pressionamos o pedal, vamos notar que no começo o pedal fica duro e depois se alivia. Isto indica que está ocorrendo uma fuga de pressão. O mau estado dos anéis de borrachas pode estar relacionado ao mau estado no interior do cilindro. Se for assim, retificar o cilindro pode sair mais caro que trocar toda esta peça por uma nova e original. Se o problema está no desgaste das borrachas, devemos trocá-la. A troca das borrachas é muito simples. Agora vamos retirar a mola do pistão secundário. Retiramos a arruela e depois a própria borracha com forma de O-ring. Agora vamos retirar uma arruela que está logo depois da borracha que retiramos. Ela tem a finalidade de evitar que os orifícios que ligam o reservatório com a parte dianteira do pistão fiquem fechados pela própria deformação da borracha. Como você pode notar, ela é bem fina. Sem ela, os orifícios poderiam ficar fechados. A finalidade destes orifícios é permitir que o líquido de freio, que está na parte de trás do pistão, passe para a parte da frente do pistão e empurre a arruela e o anel de borracha para fazer pressão na outra câmara. Por esta razão, estes orifícios são conhecidos como orifício de carga. Para retirar as outras borrachas, vamos simplesmente usar uma chave de fendas. Retiramos com cuidado para não arranhar ou riscar a superfície usinada do pistão. Devemos retirar este outro anel com o mesmo cuidado. Estes anéis serão substituídos por anéis novos. Depois de retirar as borrachas velhas, vamos colocar as novas. Durante a montagem, também podemos utilizar uma chave de fendas. Devemos evitar que a ponta da chave de fendas estrague a parte metálica ou a borracha. Tudo isto deve ser feito com muito jeito e paciência. É muito importante que os anéis de borracha sejam instalados corretamente para evitar posteriores problemas de funcionamento na bomba de freio. Aqui se podem observar os orifícios de carga do pistão. Não se esqueça que entre os orifícios e o anel devemos colocar a arruela. E logo depois, colocamos o O-ring. Depois colocamos esta trava, o suporte da mola, e finalmente a própria mola de retorno. A mesma operação
deverá ser feita com o conjunto do pistão primário. Devemos retirar a trava elástica, o retentor e a arruela. E agora, para retirar a mola de retorno, devemos afrouxar o seu batente. E para fazer isto, vamos usar uma chave de fendas. Desta maneira, vamos poder retirar com facilidade todos os outros elementos. Aqui temos a mola e o batente. E agora podemos desmontar a trava da mola. E logo depois, retiramos o anel de borracha. Depois que todo este conjunto estiver limpo, vamos montar o novo kit de reparo. Como você pode ver, no interior do batente temos este mecanismo telescópico. Sua finalidade é permitir o movimento do pistão primário para que ele atinja o batente mecânico e empurre o pistão secundário. Agora vamos montar o novo O-ring. Depois de montá-lo, colocamos a trava da mola de retorno junto com o seu batente, que deverá ser aparafusado. Como você pode ver, devemos fazer um pouco de força para poder vencer a tensão da mola de retorno. Depois de ter montado a mola de retorno do pistão primário, é o momento da montagem dos componentes que ficam na parte de trás do pistão, ou seja, a arruela, o retentor e a segunda arruela. Antes de colocar o eixo com todos os componentes de borracha, devemos revisar o cilindro e ver se ele está em boas condições. Se ele não está em bom estado, devemos trocá-lo. Normalmente a troca de todo o conjunto pode ser mais econômica que o conserto do cilindro. Às vezes, a parte inferior do cilindro fica enferrujada pela umidade do líquido de freios. Por outro lado, se o acabamento interno do corpo da bomba está em boas condições, devemos lubrificar as paredes internas com o novo fluido de freios e depois instalamos os pistões nos seus respectivos lugares. Aqui temos o pistão secundário com todos os componentes metálicos e de borracha, perfeitamente lubrificados com o novo fluido de freios. Isto facilita o movimento das peças de borracha sobre as peças metálicas. Por isso, devemos lubrificar estas peças. Agora vamos colocar o conjunto do pistão primário do mesmo jeito e com muito cuidado. Lubrificamos e colocamos o conjunto do pistão primário. Para posicionar o retentor na mesma posição do orifício principal do corpo da bomba de freios, vamos ter que fazer um pouco de força para afundar o retentor e a arruela. Estas peças deverão estar bem instaladas para poder colocar a trava elástica. Recomendamos colocar a trava elástica com a ajuda de um alicate de ponta. A trava deve ficar
corretamente instalada. Devemos pressionar um pouco para empurrar o conjunto dos pistões para o interior do corpo do cilindro mestre. Aí então será possível montar o parafuso batente do pistão secundário. Não se esqueça, empurramos o conjunto dos pistões para que o parafuso fique corretamente instalado no seu lugar para funcionar como batente do segundo pistão. Fixamos o parafuso e terminamos de montar o conjunto dos pistões. Voltamos novamente ao veículo. A bomba de freios já está instalada, a tubulação hidráulica e os dois interruptores das luzes de freio também já estão no seu lugar. A mangueira flexível que liga o reservatório auxiliar com este reservatório duplo também já está instalada. E agora devemos preencher o sistema com fluido hidráulico para depois fazer a sangria de todo o sistema. Bom, agora voltamos ao conjunto de freio a disco desse carro. A roda já foi retirada e agora vamos retirar a pinça do freio para desmontá-la e explicar o seu funcionamento. O primeiro passo que devemos realizar é desligar esta mangueira flexível. Para poder fazer este serviço, recomendamos usar duas chaves de boca. Desta maneira, evitamos que a tubulação rígida seja torcida durante este trabalho. Depois de retirar a conexão, o extremo da mangueira flexível vai ficar preso no suporte através de uma simples trava metálica. Depois de retirar a trava, o extremo da mangueira poderá ser puxado para fora do orifício do suporte. Depois de terminar este trabalho, vamos desconectar a ligação que une a pinça com o conjunto da roda. Para fazer esta operação, devemos retirar os dois parafusos que ficam na parte interna do conjunto da roda dianteira. E agora podemos separar a pinça do conjunto da roda. Ela vai sair junto com as duas pastilhas de freio. Com todo este componente fixo na morsa, devemos desconectar o outro extremo da mangueira flexível. E logo depois, vamos retirar as duas pastilhas. Para poder fazer este trabalho, devemos empurrar e retirar os dois passadores ou pinos passadores. Estes componentes fixam as pastilhas no seu lugar, pois eles atravessam as orelhas de cada uma das pastilhas. Retiramos o outro passador. Depois de retirar o segundo passador, as pastilhas vão ficar totalmente soltas. Retiramos esta chapa anti-vibrações e logo depois as duas pastilhas. Retiramos a outra pastilha. Esta peça que estamos retirando é o calço que fica entre o extremo do pistão e a base da pastilha interna. Depois de retirar os parafusos, vamos poder abrir a pinça em duas partes. Esta pinça é uma pinça fixa porque ela tem dois pistões. Um pistão de cada lado.
Vamos retirar os parafusos com esta chave de dado para abrir a pinça em duas partes. Depois de retirar os 4 parafusos, podemos observar a pinça totalmente desmontada. Aqui temos um dos pistões com seu protetor de borracha. É por estes 2 orifícios que passam 2 dos 4 parafusos. No meio deles temos um outro orifício. Ele é a comunicação entre as 2 câmaras dos pistões. O líquido de freio, que vem da mangueira flexível, entra com pressão e enche a câmara deste pistão. E por um labirinto interno passa para a câmara deste outro pistão. Na união destes 2 orifícios deve ser instalado um O-ring de borracha para evitar vazamentos externos. Agora vamos retirar estes pistões. E para fazer isto, vamos usar uma pistola de ar comprimido. Primeiro devemos retirar o protetor de borracha do pistão. E depois vamos retirar o pistão. Vamos aplicar ar comprimido em um destes orifícios para que o pistão saia do seu alojamento. Para fazer isto, esta peça deverá ficar nesta posição, para evitar possíveis acidentes. Devemos manter esta peça bem apoiada e deixar um dos orifícios para fora da beirada da bancada para colocar o bico da pistola de ar comprimido. Como você pode ver, o pistão sai rapidamente do seu lugar. Por esta razão, devemos colocar esta peça contra a bancada para deter o pistão. No interior do cilindro, podemos observar um O-ring instalado. Este O-ring tem a função de vedar e também de arrastar o pistão para trás. Para retirar o O-ring, recomendamos usar uma chave de fendas. Como você pode notar, este anel de vedação tem uma forma quadrada. Ele tem 2 finalidades. Evita o vazamento de fluido de freios pela folga que existe entre ambos componentes e também permite que o pistão retorne corretamente ao seu lugar depois de cada freada. Este mecanismo evita que as pastilhas fiquem encostadas no disco e isto vai evitar um desgaste desnecessário. Este sistema de freios normalmente não apresenta grandes problemas e é muito confiável. Também devemos revisar o alojamento do pistão para ver se ele está em boas condições. O pistão é de aço e o seu acabamento é cromado para garantir uma maior durabilidade sob as mais rigorosas condições. Esse pistão tem um pouco de ferrugem na parte que está próxima ao protetor de borracha. Esta ferrugem deve ser retirada e isto ocorreu porque o protetor está totalmente estragado. Por isso, todas as borrachas da pinça deverão ser trocadas por novas. Desta maneira, evitamos que os problemas de ferrugem continuem e garantimos um melhor funcionamento deste mecanismo e um correto funcionamento do sistema de freios. Depois de limpar as 2 semipinças, vamos começar a colocar corretamente as novas borrachas. Primeiro, vamos colocar o O-ring no alojamento do pistão. Esse anel de borracha deve ser bem instalado. E logo depois devemos lubrificar o anel com óleo de freios limpo. Isto vai facilitar a entrada do pistão no orifício usinado desta peça. A mesma lubrificação deve ser feita na parede externa do pistão. Lubrificamos o anel com óleo de freios limpo. E agora vamos lubrificar a parede externa do pistão.
Passamos óleo com o dedo. O contorno do pistão tem uma espécie de usinado que deve ser orientado para a parte traseira do veículo. Devemos empurrar o pistão de forma progressiva e parelha, sem mover de um lado para o outro. Depois que o pistão tocar o batente interno, colocamos o protetor de borracha. O lábio interno do protetor deve ficar encaixado no entalhe do pistão. Observe como devemos instalar esta borracha. Podemos usar uma chave de fendas para que ele fique bem encaixado. E também para que não entre água. O lábio externo do protetor deve ficar encaixado no borde da semipinça. Devemos fazer este mesmo trabalho na outra metade da pinça. Colocamos corretamente a borracha. Depois de completar e montar os pistões e os protetores, devemos colocar os O-rings nos orifícios de comunicação entre as câmaras hidráulicas. Estes O-rings evitam o vazamento de fluido na união das duas peças. E agora sim, as duas peças estão prontas para serem montadas. Para colocar os 4 parafusos, recomendamos fixar a pinça na morsa. Desta maneira, vamos trabalhar com mais seguridade. As pastilhas deverão ser colocadas depois de instalar a pinça no veículo. Desta maneira, vamos trabalhar com mais facilidade. Durante a revisão do conjunto de freio a disco, devemos revisar e verificar o estado de desgaste do disco. Para retirar os arranhões, podemos retificá-lo. É importante ressaltar que existe um limite para retificar essa peça. O degrau que se forma na circunferência externa do disco nos dá uma ideia do tamanho do desgaste. Para medir o disco, podemos usar um micrômetro. Se a espessura do disco está no limite que determina o fabricante, devemos trocar o disco por um novo. Normalmente sabemos que as faces do disco não estão paralelas quando freamos e o carro responde com trancos. Isto indica que há deformações no disco. Por isso, recomendamos fazer algumas medições em diferentes pontos do disco. Para fazer isto, vamos usar o micrômetro. Devemos fazer algumas medições em diferentes pontos do disco para comprovar se as faces do disco estão ou não paralelas. Se o disco está deformado, devemos retificá-lo se a espessura permite, ou então devemos trocá-lo por um novo. O disco também pode estar torto ou empenado, e para saber qual é o estado do disco, devemos usar um relógio comparador. Montamos o relógio comparador sobre uma base e giramos o disco. Como você pode ver, o ponteiro do comparador indica que esta peça está com uma grande deformação e, portanto, deverá ser trocada por um disco novo. Agora estamos focalizando o cilindro de freio. Nestas duas fendas vão encaixadas as extremidades das sapatas. Nas duas extremidades deste cilindro estão os protetores de borracha. Eles têm a finalidade de evitar que a sujeira entre e estrague o interior do cilindro. Aqui estão os dois pistões do cilindro.
Depois de retirá-los do seu lugar, vamos retirar as borrachas e a mola que fica no meio das borrachas. Para fazer este trabalho, recomendamos usar um bastão para empurrar estas peças. Pressionamos e retiramos a borracha de vedação e também retiramos a mola que separa as duas borrachas de vedação. Aqui está a segunda borracha de vedação. Normalmente desmontamos esta peça quando encontramos um vazamento. Este vazamento pode ocorrer quando as borrachas estão estragadas ou quando o interior do cilindro está deformado. E se é assim, pode ser mais econômico comprar um cilindro novo com todas as borrachas, mola e pistões do que mandar retificá-lo. Se somente as borrachas ou os protetores estão estragados, recomendamos substituir unicamente estas peças. Devemos montar esta peça na sequência inversa da desmontagem. E não se esqueça de lubrificar todas estas peças para facilitar o trabalho da montagem. Não perca o próximo capítulo.